E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo quero mostrar para vocês como montar uma carteira muito bem diversificada. Essa carteira eu montei em maio do ano passado e a gente vai poder acompanhar aqui qual foi o desempenho dessa carteira. Uma carteira bem diversificada eu considero que é aquela carteira que investe em diferentes classes de ativos, inclusive em ativos que são negativamente correlacionados, enquanto um sobe, o outro pode cair. Então, em maio de 2024, eu apliquei um valor de R$ 240 mil. Essa carteira, só a título de curiosidade, é uma carteira hipotética. Eu criei essa carteira só para estudar como que esses ativos se comportariam ao longo do tempo. Tá? Então, é um objeto de estudo. Gostaria de falar também, antes de começar o vídeo, que esse vídeo não representa uma recomendação de investimento. É apenas um vídeo informativo para você estudar e tirar suas próprias conclusões. Então, iniciando aqui no site do Investidor 10, era uma aplicação de R$ 240 mil. Hoje essa aplicação está em R$ 248 mil e teve uma variação positiva de 3,22%. Como que eu estruturei essa carteira de investimento? Eu peguei R$ 240 mil aproximadamente e dividi esse valor em 4 diferentes classes de ativos. As classes de ativos que eu investi são ações brasileiras, fundos imobiliários, ETF. Aqui eu investi em um único ETF, que é o IVVB11. O IVVB11 ele investe em várias ações americanas. E a outra classe de ativo é renda fixa, que é uma aplicação no Tesouro Direto. Então, na época, eu apliquei 25% em cada classe de ativo. Então, aqui a gente pode observar no gráfico qual ativo que valorizou mais de lá para cá e qual aquele ativo que desvalorizou menos, só para a gente estudar o comportamento de cada ativo. Então, aqui a gente percebe que os fundos imobiliários foi o que teve o pior desempenho. No caso, tinha 25% e hoje tem 21,15%. Então, essa classe de ativo, na minha carteira, sofreu uma desvalorização de aproximadamente 4%. Enquanto a gente observa que o ETF IVVB11 teve uma valorização bem relevante. Quando eu montei a carteira, era 25% e hoje esse ETF está com uma valorização para 32,4%, ou seja, foi uma valorização positiva de aproximadamente 7% aqui na nossa carteira. Ações teve uma valorização negativa também, era 25% e hoje está aproximadamente 23%, sofrendo uma desvalorização de 2%. Tesouro Direto, como aqui eu coloquei títulos que sofrem marcação a mercado, por exemplo, são os títulos pré-fixados e também pós-fixado IPCA+, então a renda fixa aqui também sofreu com marcação a mercado. Então era 25% e hoje está 23,5% aproximadamente, sofrendo uma desvalorização, portanto, de menos 1,5%. Então nesse gráfico a gente nota a importância de ter uma carteira muito bem diversificada e principalmente tentar investir no mercado externo, em ações americanas, por exemplo, porque isso vai te proteger contra o aumento do dólar. Então a gente tem aqui alguns ativos que têm uma correlação negativa. Enquanto a bolsa brasileira caiu, a gente vê isso aqui pelos fundos imobiliários e pelas ações, o ETF IVVB11 subiu. Então a gente nota uma correlação negativa entre essas classes de ativo. Para estudar a rentabilidade da nossa carteira, a gente vai observar esses gráficos em forma de barra. Então, a carteira foi criada nesse ponto, em maio de 2024. E a gente nota o seguinte, que de lá para cá a carteira sempre desempenhou positivamente, sempre te trazendo uma rentabilidade positiva. Então, apesar da crise que teve, que a gente tem essa crise até hoje, porque a taxa Selic continua aumentando, mesmo assim, a carteira, por ser muito bem diversificada, ainda se manteve positiva durante todo esse período. Com relação aos ativos, a gente pode ver aqui primeiro as ações, teve uma desvalorização negativa de menos 6,5%. Aqui não está considerando
os rendimentos, tá? Os dividendos. Fundos imobiliários, sem considerar também os dividendos, teve uma desvalorização negativa de menos 12,61%, e fundos imobiliários foi a classe de ativo que mais sofreu nesse período, que teve uma maior desvalorização. Já o ETF IVVB11 ele teve uma valorização positiva de aproximadamente 35%, sendo o que salvou essa carteira de investimento, né? Foi justamente o investimento no exterior em ações americanas. E o Tesouro Direto, por conta da marcação a mercado, teve uma desvalorização de menos 2,26%. Então aqui eu vou mostrar para vocês, em ações, eu coloquei 12 ativos, tá? Coloquei ativos do setor perene, por exemplo, saneamento, bancos, seguradoras e elétricas. Também coloquei algumas commodities que eu julgo serem boas. No caso, as commodities foram Klabin, Ferbasa, PetroRecôncavo e Raízen. Nessa carteira, a ação que teve maior desvalorização foi a Raízen, né, menos 43%, enquanto que a que teve uma maior valorização foi a empresa de saneamento Copasa, que teve uma valorização positiva de 23,53%. Para os fundos imobiliários, eu montei uma carteira muito bem diversificada também nessa classe de ativos. Coloquei fundos de logísticas, 2 fundos de logística, né, o BTLG11 e o HGLG11. Coloquei também fundo de renda urbana, ou fundo híbrido, né, HGRU11 e também o ALZR11. Coloquei fundos de shopping, HGBS11, MOL11 e também um fundo de lajes corporativa, HGRE11, e também alguns fundos de papel, tanto atrelados ao IPCA como também aqueles papéis que são atrelados ao CDI. Na carteira de fundos imobiliários, o fundo imobiliário que teve o pior desempenho foi o fundo de lajes corporativa HGRE11, tendo uma desvalorização de menos 21%. Enquanto o fundo imobiliário que teve a maior valorização positiva foi o Bital11, que é um fundo do agronegócio, logística do agronegócio. Teve uma valorização positiva, 1,74%. Seguindo aqui, como eu falei para vocês, o único ETF que eu coloquei aqui nessa classe de ativo foi o IVVB11, e ele teve uma valorização muito boa, uma valorização positiva de aproximadamente 35%. E foi justamente essa classe, né, esse ativo, que fez com que a nossa carteira tivesse um bom desempenho em todo o período, desde maio de 2024 até os dias atuais. Seguindo aqui, a gente tem o Tesouro Direto, que é a nossa aplicação em renda fixa. Aqui, como eu falei para vocês, eu fiz aplicações no Tesouro IPCA+, 2035, Tesouro Pré-fixado, 2031, e esses dois ativos eles sofrem com marcação a mercado, então por isso que eles tiveram um desempenho negativo, tá? Por outro lado, o Tesouro Selic, a gente está vendo que a taxa Selic está aumentando, né? Então, o Tesouro Selic teve o melhor desempenho aqui na carteira, na classe, né, de renda fixa, aumentando aqui 9%, salvando aqui a classe de ativo de renda fixa. Então, pessoal, a gente nota que o investimento ele tem que ser diversificado, mas não diversificado em ativos que são diretamente correlacionados. É interessante que você diversifique com ativos que são negativamente correlacionados, porque enquanto uma classe está caindo, a outra classe de ativos está subindo. Então, isso vai manter a rentabilidade da sua carteira e vai manter a sua carteira mais segura, né, performando positivamente, mesmo em momentos de crise. Com essa carteira aqui, a gente pode também verificar os proventos. Tá? É uma carteira que também teve recebimento de proventos. No total, foram quase R$8.000 de proventos recebidos. Uma média anual aqui em 2024, como eu comecei a investir em maio, né, a média de dividendos foi de R$472, tá? E nesse ano de 2025, a gente já está com uma média aqui de R$189.
Então aqui a gente nota nesse gráfico em forma de barra a quantidade de dividendos que a gente recebeu até então. E a gente percebe que no mês 6 recebemos R$ 850, no mês 7 R$ 734 e em todo o mês a gente recebe alguma quantia em dividendos, tá? Por quê? Porque a gente colocou nessa carteira fundos imobiliários que tem essa característica, né? Que paga dividendos recorrentes e bastante previsíveis. E também as ações. A gente nota que em algum momento, né, a gente recebeu uma maior quantidade de dividendos e isso provavelmente está relacionado com as ações. Por exemplo, aqui nesse mês a gente teve o pagamento de R$ 1.000 em ações, né? No outro mês subsequente já foi pagamento de R$ 595. Então tem essa variação por conta das ações, né? Porque as ações elas pagam dividendos, porém de forma não recorrente. Aqui embaixo a gente pode notar que os ativos que pagaram dividendos foram justamente as ações e também aqui os fundos imobiliários. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ajuda o canal e fiquem atentos para mais vídeos. Se gostou, dá o like e não se esqueçam, se inscrevam no canal. Então, até a próxima!